Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula 3.1 do curso de Programação para Dispositivos Móveis e nesta aula nós iremos realizar a construção de uma calculadora. Inicialmente, construa um novo projeto no Android Studio, dê o nome para ele de app minicalc, escolha as configurações básicas do aplicativo. Dentro dessas configurações, escolha a opção Empty Activity e finalize a criação do seu projeto. Lembrando que, antes de finalizar a criação do seu projeto, escolha a versão do Android, do SDK do Android, de acordo com aquele que existe no seu smartphone. Uma vez feito isso, você vai ter que desenhar esta tela que está aqui no Android Studio. Então, olhando aqui no Android Studio, eu já fiz o desenho dessa tela, já coloquei os componentes. Lembrando que para colocar esses componentes basta você clicar aqui na paleta, arrastar, soltar e alinhar esses componentes de acordo com a posição que eles devem aparecer na tela. Feito isso, um passo importante que você precisa fazer nesse momento é definir os IDs dos principais componentes que serão manipulados. Então nós temos aqui uma mini calculadora, no qual você vai digitar o primeiro número, o segundo número, um botão para calcular e logo em seguida para mostrar o resultado dele aqui embaixo. Os elementos que serão manipulados nesse caso serão número 1, número 2 e a caixa de texto de resultado. Então esta caixa de texto ela precisa estar com o ID identificado com esta nomenclatura que está aqui, este ID também com esta outra nomenclatura e o resultado também com essa nomenclatura. Na prática, nós observamos que esta caixa de texto, esse plaintext que está definido aqui em cima, ela tem que estar definido com seu ID igual àquele que está definido na apostila, EDT-TXT número 1, que é o mesmo que vai aparecer aqui, e na sequência isso deve se repetir para os outros elementos da tela. Os demais elementos que não serão manipulados, não há necessidade de alterar o seu ID. Você pode mantê-los desta forma, não há nenhum problema. Feito isso, você vai clicar no botão para Code, entrar no código XML que foi gerado para essa tela, procurar pelo botão que foi desenhado e dentro desse botão você vai adicionar uma nova propriedade do elemento onClick para chamada de uma função chamada somar. Vou copiar esse valor, vou acrescentar ele aqui no final, Ctrl V, vou dar e ele vai automaticamente salvar aquele somar. Perceba que nesse momento ele marca de vermelho porque esse método ainda não foi definido. O próximo passo é criar esse método na activity que está associada com aquele layout. Para isso, o que nós devemos fazer? Já estou entregando para vocês aqui o método somar. Perceba que a palavra, o nome, a nomenclatura do método somar, ela segue a mesma especificação daquele que foi definido no método onClick, ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, ou ele vai clicar no somar e ele automaticamente irá chamar este código que vocês estão vendo aqui. Então, nesse momento, eu vou copiar esse código, vou colar ele dentro da classe Ctrl V do MainActivity. Ele vai marcar diversas linhas de vermelho porque falta a importação de alguns elementos. Para importar, basta você clicar em cima do elemento e apertar a tecla Alt Enter. Ele vai realizar a importação daquele elemento. Depois, para os demais, a mesma coisa. Alt Enter, ele vai colocar a importação. Nesse momento, a importação foi toda realizada normalmente. Vamos entender um pouco esse código. Nestas três primeiras linhas, nós estamos criando três objetos, onde cada um destes três objetos faz uma referência ao elemento correspondente na tela. Ou seja, aqui na tela eu tenho uma caixa de texto chamado EDT-TXT número 1, e essa caixa de texto ela vai ser associada com este objeto EDT-TXT número 1. Perceba que o tipo de dados dela é exatamente o mesmo tipo de dados que foi definido para aquele elemento de nome correspondente. Eu recomendo que o nome que seja colocado no desenho do layout seja o mesmo nome que seja colocado na codificação. Digo isso para ficar mais fácil para você, como programador, compreender essa associação que você está fazendo entre um objeto da linguagem Java
com um elemento que foi colocado no XML do layout da tela. Você vai repetir isso para o número 2 e também para o resultado. Feito isso, o próximo passo é recuperar o que o usuário digitou na tela, fazer um parse do resultado disso que ele acabou de digitar para double, atribuir a uma variável, realizar o cálculo que é necessário para ele e, por último, setar, né, mostrar o resultado daquele cálculo que foi feito. Aí você tem que fazer o caminho inverso. Aqui ele começou, o que a pessoa digita na tela e o Android entende como texto, eu tenho que tirar de texto, parsear para double, faço o cálculo e depois eu tenho que fazer o caminho contrário, tirar do double e parsear ele para string, para poder aparecer na tela. Feito isso, a sua calculadora se encontra funcional, você pode executá-la no seu celular e ele vai, ou na versão da máquina virtual aqui do Android, e você conseguirá executar. Feito isso, o próximo passo é continuar esse exercício criando mais 3 botões com as opções de subtrair, multiplicar e dividir. Aqui embaixo tem um código que vai te dar um exemplo de como fazer isso de uma forma até um pouco mais otimizada, certo? Logo em seguida, assim que você terminar, construa outro aplicativo que permita entrar com o nome de um aluno e a nota de 3 provas que ele obteve no semestre. No final, informar o nome do aluno, a sua média aritmética e o resultado final. Para fazer esse número 2, você pode seguir a mesma estrutura, bem parecida com essa que foi feita nesse exercício número 1. Uma boa sorte na execução desse exercício.